Sobreviventes. No último vídeo que eu fiz, eu havia comentado o meu palpite matemático em relação aqui ao Instituto de Plasma, em que eu comentei sobre cada uma dessas etapas aqui, que já iniciavam com uma quantidade de plasmas, né, fora os outros requisitos aí necessários para fazer a evolução deles, né? E aí, a conta matemática que eu havia colocado era baseada no fato de que, por exemplo, esse daqui de 12, a barreira poderosa, começaria com 27 plasmas e ficaria durante as 12 etapas com os mesmos 27 plasmas de consumo, né, em cada parte da evolução deles. Só que não é isso que acontece, tá? Eu até havia chegado nesse número aqui, contabilizando todos os plasmas, né, de todas as 3 cadeias de evolução ali, né, os Riders, os Hunters e a Infantaria. Eu havia contabilizado um total de plasmas dentro das pesquisas de 7.548. Mas essa informação ela tá equivocada, tá? Eu descobri agora o que aconteceu. E eu passei a desconfiar a partir do momento que eu fiz a minha primeira evolução de plasma, que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, aqui como vocês podem ver, ó, eu já fiz a evolução de algumas etapas aqui no início, né? Basicamente voltado aqui para capacidade de marcha. E como vocês puderam ver no meu primeiro vídeo, a gente contava com 8 plasmas no início. Eu até comentei com vocês que 8 plasmas vezes 5 seria 40. 40 vezes 3, 120. E foi daí que eu parti toda a minha matemática para chegar no número que eu mostrei ali agora, né? Só que daí que acontece, né? Eu saí do 0 para o 1 aqui. O meu próximo nível ele passou para 12, ó. Pode ver aqui, ó, são 12 plasmas agora. E do nível 2 para o nível 3, a gente passa para 20. E isso vai aumentando. Então o que acontece, né? Eu fui atrás dessa informação aqui para passar a informação correta e completa para vocês, tá? Vou passar aqui agora para vocês o que espera em relação aos gastos aí de plasma. Os gastos reais de plasma, tá? Fizeram um ótimo trabalho criando essa planilha, inclusive. Então vou pegar apenas uma das abas aqui, né, que eu peguei no caso o exemplo da infantaria, tá? Ali a primeira tabelinha ali, aquele disparo estratégico, ele consome, como eu comentei ali antes, né, ele consome 8 de plasma ali no primeiro nível. E ali, ó, como vocês podem ver, ele vai aumentando, ó, ali na terceira coluna. Aumenta de 8 para 12, de 12 para 20, 20, 32, 32, 51. Então, só aqui a gente vai ter um consumo aí mais ou menos de 100, cento e pouquinhos plasmas, né? Só para maximizar esses 5 níveis aí. Requerimento em relação ao instituto, né? Ele precisa apenas do level 1, então a gente consegue nessa primeira habilidade evoluir as 5 etapas apenas tendo o instituto de plasma level 1. E ali na direita eu coloquei a quantidade total de benefícios que a habilidade vai trazer para o jogador, né? Então, aqui para não gerar uma confusão para vocês, olha só, ali aparece que o primeiro nível é 117, o segundo é 266, o terceiro é 455 e assim por diante. Mas aqui, só para vocês não se enganarem, olha só, aqui ó, aqui a gente consegue ver com bastante clareza, tá? Que o nível 2 ele tem 266 a mais de capacidade de marcha, e para o nível 3 a gente vai ter um acréscimo de 189 que vai resultar no próximo nível, né, que é o que está escrito aqui, ó, quer ver? Ó, ali no terceiro nível está escrito 455, que é a diferença de 189 entre os dois níveis, tá? E isso, dentro dessa tabela, acompanha exatamente o mesmo raciocínio. Então, a capacidade de marcha máxima para cada uma das 3 cadeias ali vai ser de 1.000 para cada lado, tá? Então a gente vai aumentar 1.000 de capacidade de marcha evoluindo a aba dos Riders, mais 1.000 de infantaria e mais 1.000 de Hunter, totalizando aí 3.000 de capacidade de marcha. E assim a gente segue para todas as outras habilidades ali que estão abaixo, tá? Aqui embaixo, por exemplo, né, a gente chega num nível máximo de 24% de aumento de HP para infantaria. E não é assim, 1,70 mais 13,60 mais 5,90, tá? E aí aqui, como vocês podem ver, né, vocês podem olhar com calma depois, cada um desses níveis aí vai ter uma quantidade de plasmas aumentado. Mas só que também,
Mesmo que eu não tenha gostado muito disso, porque isso deve aumentar muito a quantidade de plasmas a ser utilizado, mas apesar disso, eles proporcionalmente também aumentaram a diferença entre os benefícios que dá uma habilidade, né? Então, por exemplo, vamos voltar ali para a primeira, né, na capacidade de marcha. Entre o primeiro e o segundo, existe um aumento ali de 150 aproximadamente. Mas do quarto para o quinto, a gente tem um aumento aí de 300, né, de capacidade de marcha. Então, segue proporcionalmente a diferença entre o consumo de plasmas, né? Apesar de que eles aumentaram muito, mas eles acabaram também compensando aí nessa questão. Daí aqui a gente tem ainda voltado para o plasma também, né? Então aqui a gente tem defesa de infantaria, que chega num máximo de 40%, né? E seguindo a mesma lógica de ir aumentando a quantidade de plasmas para cada nível. E ali na esquerda, né, na primeira coluna ali que eu deixei em amarelo, aqui ele já aumenta os requisitos, né? Então aqui a gente precisa de Instituto de Plasma Level 3, Level 4 e Level 5 para conseguir chegar, ter acesso a algumas habilidades ali, né? Em relação à capacidade de rally, que eu já havia comentado com vocês, né? Aqui a gente vai ter, a partir do nível 4, o acesso a essa habilidade aí, né? E também da mesma forma, ele ó, começa com 33, depois o segundo nível 40, 49 e assim por diante. E aqui na capacidade de marcha, eu havia comentado também que o total daria 50 mil unidades de tropa a mais no rally, né? Para quem desenvolver isso daí até o máximo. Mas com essa diferença proporcional de habilidades, né? Agora esse número já aumenta para 100 mil, né? Que dá 33.334 para cada uma dos braços ali. Então a gente chega em 100 mil. E aqui por último a gente tem o aumento do ataque de infantaria, que chega a 40% também. Por último ali a gente tem o desbloqueio da tropa T11, né, voltada ali para a infantaria, que vai ter o consumo de 1.118, que é um único consumo, né? A gente não precisa consumir várias vezes aquilo ali. Então a gente vai ter aí 6.222 plasmas para evoluir todas as habilidades dentro da cadeia de infantaria, tá? E aqui deixei embaixo aqui registrado, né, que essa informação ela foi feita aí pelos jogadores ali do SOS Collab, que é um grupo aí de jogadores que são bem bons, assim, eles criam essas tabelinhas, eles são bem organizados, assim. E aí tem o Léo, a Ted e o Request. E aqui, por fim, né, eu fiz a soma aí dos plasmas e a gente chega, na verdade, num total de 18.666 plasmas apenas na pesquisa, tá? Sem contar com a evolução do próprio instituto aí, que já vai consumir um pouquinho mais de plasma, mas também não é tão alto assim. Então, assim, qual que é a minha opinião particular em relação a esse cenário aqui que a gente está vendo, né? Bom, o que eu acho é que o jogador ele tem que decidir o que ele quer fazer, né? Se ele quer ser um jogador que não paga para jogar, né? O famoso free to play, ou se ele quer ser um jogador que paga para jogar, e se ele quiser pagar para jogar, ele vai ter que pagar muito alto para jogar para conseguir acompanhar os jogadores aí, né? Por isso que eu vivo comentando assim que um jogador ali que gaste dentro da sua jornada até, sei lá, US$ 500 dentro desse jogo, ele praticamente não fez nada, né? Eu até consideraria esse tipo de jogador um jogador free to play também, porque ele basicamente ele não vai conseguir fazer nada gastando US$ 500 aí nesse jogo, né? Então aí a opção é de vocês, né? Se vocês querem se divertir dentro das limitações de vocês, né? Eu, por exemplo, eu escolhi me divertir dentro das minhas limitações, né? Eu tenho a capacidade aí de fazer alguns ataques, né? De pegar caras mais fracos que eu, até porque uma grande parte dos jogadores ainda é jogador que não paga para jogar e não, isso não vai mudar, né? Só vai ter uma pouca quantidade de jogadores ricos aí que pagam alto para jogar e que vão ter acesso aí a essas habilidades aí que vão ficando mais caras aí e vão ficando bem difíceis, né? Aqui a gente precisa de Instituto de Plasma Level 4, né? Só para início, né, da conversa, né? 33 plasmas, e isso vai aumentando até chegar um momento que a gente precisa ter tudo isso maximizado aqui para chegar na tropa T11 de infantaria. Né? Então, assim, vocês têm que fazer uma escolha, né? Vocês têm que escolher
se divertirem como jogadores que não pagam ou ficar o tempo todo também reclamando, porque é difícil, realmente. Eu também não gosto de ver 18 mil plasmas aqui só para liberar uma tropa, né? E ao mesmo tempo que a gente já sabe que hoje já existem jogadores que estão com todas essas tropas aí liberadas e estão basicamente criando um abismo no jogo, mas só que ao mesmo tempo a gente ainda tem possibilidades como jogadores free to play de continuar jogando e tendo acesso a outros lugares. O que a gente não vai poder fazer é liderar rallies, né? A gente não vai poder abrir rallies com essas tropas T11 aqui, pelo menos não por enquanto, talvez daqui a um ano, né? Isso se vocês tiverem paciência para jogar esse tempo todo, eu por enquanto tenho, né? A não ser que realmente os desenvolvedores eles criem um absurdo assim maior do que já estão criando aqui, mas isso também não vai mudar o cenário, né? De qualquer forma é isso, né? A gente tem que também buscar formas de se divertir jogando nesse jogo, dentro das limitações que a gente tem, buscando aí fugir dessas más impressões aí que essa questão do dinheiro traz também para o jogo, né? Que realmente cria um buraco aí, um buraco negro de distância entre os jogadores, né? Lembrando que a minha sugestão é que vocês gastem, quando vocês forem gastar aqui, vocês gastem consciente, né? Façam um gasto consciente. Aqui, ó, por exemplo, eu vou abrir essa minha pesquisa agora e vou dar speeds aqui nela. Vou dar speeds aqui nela, ó. Então eu vou gastar aqui alguns speeds e evoluir, tá? Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho duas atividades em execução aqui, ó. Tenho o throwdown. Então aqui eu já separei uma tarefa aqui para mim de speed de pesquisa, né? Então aqui já gastei alguns e vou gastar mais um pouco ali. E também tem aqui uma coisa que é bem importante aqui e bem complicada, né? Esse evento aqui eu acho que ele é bem caro aqui para a gente participar, mas tudo bem. Que é esse evento aqui que ele dá mapa tático, ó, que é aquela complicação que eu já venho falando para vocês aí há bastante tempo, né? Como é difícil a gente conseguir isso daqui. Então, como tem dois eventos concomitantes e esses eventos eles vão exigir plasma, eles vão exigir speeds, vão exigir também aqui fragmentos de herói, então eu estou aproveitando para gastar alguns aqui nesses, né? Eu gosto mais de acumular isso daí para eventos maiores, mas como tem esses mapinhas aqui e como tem o Throwdown junto, eu resolvi abrir a mão aqui nesse cenário aqui para gastar um pouco e botar um pouco de evolução aí para minha base, né? Até porque a gente ter a capacidade de marcha aumentada aqui é importante, né? Isso vai afetar diretamente o nosso jogo, né? E de forma mais instantânea, assim, né? É diferente de a gente aumentar, sei lá, 2% de ataque de Rider, que é difícil a gente medir isso na batalha, né? Tendo um número aumentado nas tropas, isso daqui já fica mais latente, né? Fica mais claro, assim. Então, e daí já aproveita também para fazer um gasto de plasmas aqui, gastar alguns itens para fazer o uso desses eventos. Tá certo então, gente? Espero aí que todos continuem jogando aí firmes e os que escolheram ser jogadores aí free to play que sejam felizes jogando desse jeito. Beleza, gente? Valeu, um abraço para todo mundo.